Eu sou temente a Deus. Sim, eu vou começar esse vídeo falando desta forma. Eu sou temente a Deus. E por que eu resolvi trazer esse vídeo logo com esse tema, logo com esse título? Eu sou temente a Deus. Alguns podem achar que o Patrick deve ter virado evangélico. Olha, o que eu posso falar para vocês? Eu sou crente. Porque ser crente é aquele que crê. Então, se você é um bandista, quimbandeiro, e se você tem uma fé, se você crê nela, você é um crente. Concordam? Mas enfim, eu não estou aqui para falar sobre a questão de religiões, mas eu estou aqui para falar de um assunto que é muito interessante, que é a temência ou o temer. Algo que hoje em dia, infelizmente, não existe mais. Algo que hoje em dia não está tendo. É por isso que as religiões hoje em dia tá o que tá. Infelizmente. Isso eu não estou falando só da Umbanda, só do Candomblé, não. Eu falo de todas as religiões. Mas isso são pelos próprios praticantes, são pelos próprios adeptos. As pessoas hoje em dia não são mais tementes àquilo que seguem, tá? Um exemplo aqui que agora eu tô igual evangélico, igual pastor. Às vezes as pessoas questionam quando eu falo que tem muito evangélico aí, tem muito pastor aí que realmente segue a religião deles. E a gente tem que, bater palmas, tá? A gente tem que agradecer, bater palmas por terem pessoas que seguem a sua religião, que seguem a sua cultura, a sua doutrina religiosa, o seu costume, enfim, sem questionar a religião dos outros. Mas, infelizmente, o mundo de hoje está complicado. Primeiramente, vamos falar, quando eu estou falando sobre temência a Deus, tá? Primeiramente, vamos entrar aqui no ponto evangélico. Temência a Deus. O que é temência? Muita gente hoje em dia acha que Deus... Isso eu estou entrando mais numa questão cristã, tá? Uma questão cristã ali, da Bíblia e tudo. Hoje em dia as pessoas acham que Deus é aquele cara que você pode chegar, bater no ombro, dar um abracinho e fazer cagada na sua vida. Ou seja, fazer coisa errada, tá? Hoje em dia a pessoa, no caso, aí dentro do catolicismo, a gente tem os 10 mandamentos. Hoje em dia as pessoas não seguem os 10 mandamentos porque acham que podem ser salvos, entre aspas, deixando bem claro que isso é uma cultura católica, né? Que é a salvação, que é o arrebatamento, enfim. Muita gente acha que se cometer, ou seja, cometer o erro ou ir contra o evangelho, que no caso é a Bíblia. Hoje eu fui contra o evangelho, hoje eu estou em busca de dinheiro, eu quero dinheiro, a pessoa ficou ambiciosa, a pessoa gosta de se exibir. Depois ela acha que quando ela morrer, né, quando ela desencarnar, ela meio que vai herdar o reino dos céus, né? Ou seja, ela não teme mais a Deus, ela acha que Deus é aquela pessoa que vai estender os braços ali e pronto, está tudo resolvido. Não é assim, entenda, você que é evangélico, Deus, além de amor, ele é justiça. Tá? E se você não temer a justiça de Deus, isso dentro de uma questão bíblica, se você não temer a justiça de Deus, você vai aguentar as consequências. Isso é um fato, tá? Isso dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, tá? Dentro da religião católica. Então você evangélico, olha, tome bastante cuidado, seja temente a Deus. Tema sim, tema, você tem que temer. Tema a justiça de Deus. Você não precisa ter medo de Deus, não. Mas tema a justiça de Deus, porque se você teme, você vai cumprir o que está escrito lá. Bacana? Sem questionar ninguém, certo? Patrick deu uma de pastor aí. Mas o que isso tem a ver com a religião afro, Patrick? Agora eu quero saber o que isso tem a ver com a religião afro. Todos nós, seres humanos, que somos religiosos, vamos dar esse exemplo, temos culturas e doutrinas. O que eu dei exemplo aqui foi do catolicismo, foi da Bíblia, né? Foi dos crentes, enfim. Mas nós também, umbandistas, candomblecistas, quimbandeiros, nós também temos a nossa doutrina. E também temos, né, os nossos orixás e temos também o nosso Deus maior, que Deus é único, onipotente, onisciente, né? Mas enfim, nós também, umbandistas,
candomblecistas, deixamos de temer. Deixamos de temer a justiça de Xangô. Deixamos de temer Ogum. Deixamos de temer a veracidade de Inhaçã. Deixamos de temer a lei de Exu. Tem muita gente hoje em dia que faz muita coisa errada dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda, dentro do Candomblé, achando que Exu vai te dar um tapinha nas costas e te abraçar e falar que você está certo. Antigamente você não podia errar. Você não poderia cometer falhas. Você não poderia chegar num terreiro aqui, sair do terreiro e falar mal do outro. Você não podia chegar no terreiro, depois de um tempo, ir lá e fazer mal para outra pessoa ou jogar uma demanda sem aquela pessoa precisar. Ou seja, fazer por apenas egoísmo, por maldade. Você não podia fazer isso, sabe por quê? Porque Exu vai lá e cobra. Exu ia lá e cobrava. Te dava um ó, batia. Por quê? Porque você fez errado. Você está jogando demanda em cima de quem não merece. Você está prejudicando aquele que não merece. Você está sendo ambicioso. Você não está se preocupando com os outros. E nem consigo mesmo. Você está sendo egoísta, enfim. As pessoas deixaram de ser tementes a Exu. Deixaram de ser temente aos orixás. E acha que agora, hoje em dia, é tudo exibição. É tudo apenas para se mostrar. Eles acham que apenas só falar o nome de Exu ou só falar o nome dos orixás é o suficiente. Entenda uma coisa, a lei espiritual, ela sempre é cumprida. E existem regras, independente de qual religião que você siga, existem regras que devem ser seguidas. E uma coisa importante, a justiça existe e você deve cumpri-la. Não coloca na sua cabecinha que Deus é aquele que vai te abraçar e tudo bem, seus erros já passaram. Não ache que Exu vai ser aquela entidade ou aquele orixá também que vai te abraçar. Fala, não, tudo bem, você errou, agora tá bacana. Seja temente, faça as coisas corretamente, porque a justiça, ela tarda, mas ela não falha. Axé, fica a dica.